dia. Bom dia. Como costume, começaremos 10 minutos depois da hora. Ainda faltam 8 minutos. Hoje iremos falar de integração.
Ora, boa tarde. Hoje vamos iniciar o estudo da integração. Integração será de funções limitadas, definidas num intervalo limitado e fechado. Ok? Portanto, o contexto das funções que vamos integrar será este. O limitado, a função ser limitada é extremamente importante, senão nada do que vamos fazer fará sentido. Okay? Motivação. A motivação é aquela que está aqui com esta figurinha e com a observação que eu escrevi a seguir. Problema de calcular áreas é muito antigo, uma das preocupações matemáticas mais antigas que se conhece. E o que nós vamos fazer com a integração vai, de certa forma, generalizar isso. No caso particular, uma função maior ou igual a zero, iremos ver que o integral, se existir, que nem sempre vai acontecer, o integral de uma função limitada não existe necessariamente. Já veremos isso na aula de hoje com um exemplo. Mas quando existe, a integral de f entre a e b, ou b maior ou igual a a, será se existir a área deste conjunto que eu sugeri aqui no desenho, entre o eixo do x e o gráfico da função, limitado lateralmente por dois segmentos de reta vertical. No caso particular de f tomar valores também negativos, algures, então a interpretação como área já não funciona, não é? Nesse caso, o integral vai ser a diferença de duas áreas para cima do eixo do x e para baixo do eixo do x. Mas isso será natural quando chegarmos lá. A ideia de área, se nós quiséssemos falar de área, de medida de subconjuntos de R2, nós poderíamos dizer, que é o que eu quero de uma área de conjuntos em R2. Ou quero que uma área de um retângulo com lados paralelos aos eixos seja aquilo a que eu estou habituado, não é? Quero também que a área seja sempre um número maior ou igual a zero. E quero alguma espécie de aditividade, ou seja, se eu tiver dois conjuntos disjuntos, aos quais eu posso associar a um área e outro também, então a união dos dois terá a área que será a soma das áreas. Okay? E de facto é possível desenvolver uma teoria dessa maneira. Teoria da medida. Okay? Vamos fazer com integrais, está relacionado com isso, mas nós não vamos explorar essa ideia por aí além. No entanto, uma coisa que quero que fique clara é que, quando tivermos a definição de integral, nestas condições, a função maior ou igual a zero, o conceito de integral é uma maneira de chegarmos a um conceito de área de um conjunto. Okay? Bom, então como é que procedemos para definir integral? Precisamos de várias coisas de ordem técnica, ok? Mas não particularmente complicado. Portanto, eu estou a lidar, vamos repetir aqui isso, com uma função f definida num intervalo AB, limitado. Primeira coisa que eu vou precisar vai ser umas convenções sobre dividir aquele intervalo AB aos bocados. Okay? Definindo aquilo que se entende por
uma partição ou decomposição do intervalo AB. Ok? O que é isto de partição de composição de A a B? É simplesmente um subconjunto finito do intervalo que vamos poder indicar em T0 igual a A, T1 e fora. Tem um certo TK igual a B, em que A igual a T0, menor ou igual a T1, igual a T2, menor ou igual, por aí fora, até chegar a TK, okay? Em que I K o natural positivo, variável, ou seja, eu não estou a dizer que o K está fixo, estou a dizer que o número de pontos pode variar. Okay? Para que é que isto serve? Bom, vou pensar no intervalo AB, chamei ao A, chamei T0, alguns têm um T1, T2, por aí fora. Este conjunto de pontos, se eu considerar dois T's consecutivos, definem um subintervalo limitado e fechado de AB. Okay? Ou seja, o AB é igual a esta união de subintervalos, certo? Cada um destes subintervalos tem um comprimento, ok? Um, chamarmos um subintervalo deste genérico TJ, TJ mais 1, tem comprimento TJ mais 1 menos TJ. É o comprimento de cada um destes intervalos. Portanto, por exemplo, o subintervalo T1, T2, eu assinalei ali, tem um comprimento que é T2 menos T1, não é? Bom, para que é que isto me vai servir? Vai-me servir para tentar fazer aquilo que já há muito tempo se fazia quando se discutia a área sólidos, vai ser aproximar
por fora e por dentro, entre aspas, a área daquela região que eu indiquei quando falei da motivação e que também tem um significado um bocadinho mais complicado em geral. Ou seja, voltando agora à função, o que vamos precisar é ser o seguinte: se eu quisesse estimar a área correspondente aos pontos que neste desenho estão abaixo do gráfico da função e entre o T1 e o T2, ou seja, aquilo que eu estou agora aqui a assinalar com tracejado amarelo, o que eu posso fazer, uma função não é constante naquele intervalo, é dizer, bom, como a função é limitada, de certeza que a sua restrição àquele intervalo T1, T2 fechado, há de ter um ínfimo e um supremo. Ok? Portanto, o supremo da função naquele intervalo é o menor majorante do f naquele intervalo. Que vamos sugerir aqui, fazendo aqui uma barrinha. Um retângulo cuja altura é o supremo da função naquele subintervalo e cuja largura, cá em baixo, é T2 menos T1. Se eu quisesse ter uma aproximação por baixo da área, então eu fazia a mesma coisa, mas com o ínfimo. Teria conduzido a algo que seria com certeza assim, certo? Portanto, e poderia repetir isto para cada um dos subintervalos. Ok? Portanto, arranjando por exemplo, para este, e com este desenho, teria algo deste género e por aí fora. Okay? Se eu fizesse isto para todos os subintervalos, as somas das áreas de todos os retângulos vermelhos dão-me um minorante, com certeza, da área debaixo do gráfico do F, entre o gráfico do F e o eixo dos X. Por outro lado, a soma das áreas dos retângulos verdes dar-me um majorante. Okay? De maneira que eu vou definir dois números, portanto, vou chamar soma superior a função f relativamente ao intervalo AB e soma inferior. Okay? Portanto, sendo. Só uma pergunta, professor. Diga. Então, a soma das áreas dos menores, eu percebi pronto, que dava um minorante, mas esse minorante não será o ínfimo? Não. Portanto, o meu problema é que se você se tomasse
o ínfimo, a função em todo o intervalo AB, e multiplicasse pelo comprimento de intervalo, obtém um valor, com certeza, em que erra por muito, não é? Sim, sim. tem A razão. ideia vai ser aumentar o número de pontos na partição, de maneira que os minorantes que eu vou obter vão aumentando. Por outro lado, os majorantes vão diminuindo. Certo. E se uma coisa se aproximar da outra, então eu vou dizer que a minha função é integrável. Okay? Ou seja, vou pensar no ínfimo dos majorantes e no supremo dos minorantes. Se forem iguais, eu digo que a função é integrável. Portanto, o meu caminho vai ser esse. Okay? Mas para isso, vamos escrever as coisas detalhadamente. Sim, Até sim. lá. Era só uma Portanto, dúvida. Obrigado. D, uma partição definimos dois números, um S de F e P, com S maiúsculo, e um S de F e P com S minúsculo. Em que no primeiro caso eu vou somar J de zero até K menos 1, os supremos de F, aonde? No intervalo TJ mais 1, vezes o comprimento do intervalo respectivo. Okay? E para o outro número, fazer a mesma coisa, só que substituindo o supremo por ínfimo. Okay? Portanto, estes dois números, um deles, S maiúsculo, vai corresponder à soma das áreas dos retângulos verdes, e o S minúsculo à soma das áreas dos retângulos vermelhos. Okay? Bom, em geral, um número será maior que o outro. O S maiúsculo será maior que o S minúsculo. Okay? Mas agora, reparem que quando eu junto pontos a uma partição, certeza que a soma superior diminui e a soma inferior aumenta. Quando junto pontos à partição. Ok? Portanto, imaginem juntar um ponto à partição e rapidamente vocês percebem isso. Não é? Bom, eu vou tomar para definir este símbolo, que é aquele S esticadinho do símbolo do técnico, vai ser o símbolo de integral. Vai ser, eu vou chamar a isto, integral superior de F em AB ao ínfimo de todas as aproximações por cima, ou seja, todas as somas superiores, portanto, quando varia a partição. Portanto, aquele P varia no conjunto todas as partições possíveis. Né? E vou definir também aquilo que vou chamar integral inferior, portanto, um símbolo parecido, mas com uma barrinha em baixo, o supremo para todas as partições possíveis das somas inferiores.
Reparem como uma soma inferior é sempre menor ou igual à soma superior. Okay? Vocês rapidamente descobrem que este ínfimo das somas superiores é de certeza maior ou igual ao supremo das somas inferiores. Portanto, o integral superior é de certeza maior ou igual ao integral inferior. Professor, Pode ser igual ou não. Diga. uma dúvida, em vez de aí no somatório termos supremo de f e ínfimo de f, podíamos ter os elementos do intervalo. Ou seja, É possível construir isto de outra maneira. Ou seja, escolher um elemento à toa em cada subintervalo e considerar a soma que eu obtenho dessa maneira. Ok? ok. Essa é uma maneira alternativa, mas que depois dá o mesmo resultado final. Tecnicamente chama-se a isso fazer somas de Riemann. Ok? Mas fica-se com o mesmo integral no fim. Mostra-se que uma coisa vai dar o mesmo que a outra. Ok? Portanto, eu estou-vos a mostrar uma maneira técnica de fazer a construção de integral. No entanto, faço notar uma coisa. Esta não é a única construção de integral possível. Okay? Todas as outras conhecidas são generalizações desta, incluem esta como caso particular. Okay? Portanto, o nosso tempo não é perdido. Esta simplesmente é aquela que é mais fácil de perceber. Ok? Portanto, dizia eu, o resultado intermédio, óbvio que é o integral inferior é menor ou igual ao integral superior. Ok? Bom, definimos função integrável. Se tivermos igualdade, okay? Se o integral inferior for igual ao integral superior, dizemos que f é integrável em AB com integral igual ao valor comum. E que designamos simplesmente com a mesma simbologia, mas sem as barrinhas. Não é? Bom, convém perceber que há funções integráveis e funções não integráveis. Okay? Portanto, vamos começar por ver dois exemplos relativamente simples para perceber isso. Exemplo. Função constante. Okay? Para fixarmos ideias, solucionada por qualquer função constante, suponham-se que f de x é igual a 1, qualquer que seja o x no intervalo 0, 1. É fácil perceber que qualquer que seja a partição que vocês façam no intervalo 0, 1, num subintervalo, como a função é constante, o ínfimo da função é igual ao supremo da função é igual a 1. Certo? De maneira que, para esta função,
vocês têm trivialmente que as somas superiores são iguais às somas inferiores, e como o comprimento do intervalo 0, 1 é 1, e o valor da função é 1, isso vai dar 1. Okay? De maneira, qualquer que seja a partição P. De maneira que, se isso acontece, o integral superior e o integral inferior vão ser iguais. De maneira que esta função é trivialmente integrável e o seu integral dá 1. Okay? O que corresponde, bom, se voltarmos àquela motivação em termos de área, portanto, entre a linha horizontal, a cota 1, e o eixo do x, vocês têm um quadrado de área 1, não é? Portanto, redescobrimos isso. Okay? Portanto, esta função é integrável. Portanto, funções integráveis existem. A função 0, por toda a parte, em qualquer intervalo, o seu integral vai dar 0. Okay? Notem também que se tiverem uma função igual a um número negativo no intervalo, então o integral vai dar esse número negativo vezes o comprimento do intervalo. Dá negativo. Okay? Portanto, o integral pode ser positivo ou negativo. Bom, vamos ver um exemplo de uma função que não é integrável. Antes que vocês comecem a pensar que são todas integráveis. Função de Dirichlet não é integrável em qualquer intervalo de comprimento positivo. E que eu estou a pôr ali comprimento positivo? Porque se o A for igual a B, obviamente vocês descobrem que o integral dá sempre 0, não é? Portanto, quando o intervalo se reduz a um ponto, qualquer função é integrável com integral 0. Tem muito pouco interesse, não é? Mas eventualmente virá a aparecer quando fizermos variar os limites de integração, enfim, isso é mais para a frente. Ok? Porquê é que esta função não é integrável? Bom, porque uma soma superior, portanto, supondo que todos os pontos da partição são distintos. Reparem, se não forem, quando repito pontos, não acontece nada de interessante, porque o subintervalo correspondente tem comprimento zero. Não é? Mas supondo que todos os pontos são distintos, em qualquer intervalo de comprimento positivo, há de certeza um irracional. Okay? De maneira que o supremo da função nesse intervalo. Estou aqui a escrever uma coisa mal, não é? A letra que estou a usar para a função. Já cheguei àquele ponto em que não consigo apagar, desculpem lá. Portanto, vou simplesmente chegar aqui. Isto, portanto, a soma superior
vai ser necessariamente o comprimento do intervalo onde estivermos a integrar. Porquê? Porque em cada subintervalo o supremo da função é 1. Porque há lá de certeza dentro um irracional. Da mesma maneira, também lá dentro existe de certeza um racional, de maneira que as somas inferiores vão dar sempre 0. Okay? De maneira que, se o comprimento do intervalo for positivo, o ínfimo das somas superiores vai ser o comprimento do intervalo, o supremo das somas inferiores vai ser 0. As duas coisas não são iguais, portanto a função não é integrada. Okay? Portanto, em particular, no intervalo 0, 1, a função de Dirichlet não é integrada. Okay? Professor, eu só não entendi porque é que no segundo caso o comprimento daquele intervalo vai ser 0. Não, não é o comprimento do intervalo. Repare no que isto é. Desculpem lá, eu vou apagar isto, ok? E recomeçar o quadro branco do Zoom, senão não consigo apagar nada. Ok? Portanto, agora aquele. O que é isto? Isto é soma inferior relativamente à função de Dirichlet, uma partição do intervalo onde estivermos a integrar. É algo da forma somatório em J de ínfimos em TJ mais 1 da função de Dirichlet vezes o comprimento do intervalo. Só que o ínfimo da função de Dirichlet, aquele ínfimo, como em qualquer intervalo de comprimento positivo, existe lá dentro sempre um racional, e a função de Dirichlet é 0 nos racionais, daqui é igual a 0, sempre. De maneira que esta soma vai dar sempre 0. Ok? Entendi. No caso da soma superior, o supremo da função de Dirichlet em cada subintervalo, como lá dentro está um racional, vai ser 1. Daí ser igual ao comprimento do intervalo. Exatamente. Entendi. Obrigado. Portanto, neste caso, temos o supremo do D, cada subintervalo, vezes comprimento dito. Só que este supremo é 1, de maneira que isto fica simplesmente a soma dos comprimentos dos subintervalos. Vai dar o B menos A. Okay? De maneira que o ínfimo das somas superiores também é B menos A, o supremo das somas inferiores é 0, de maneira que a função não é integrável. Portanto, há funções que não são integráveis, temos que estar atentos para não tentarmos calcular integrais de funções não integráveis. Okay? Professor, há muitos mais números irracionais que racionais. Não se podia dizer que se porque Epá, a área é mais ou menos, é como se fosse quase sempre, a função é quase sempre 1. De vez em quando, pronto, vai dar 0, mas a área, quer dizer... Ok, podemos falar sobre isso, mas agora tenho a impressão que iria confundir toda a gente. Mas eu posso-vos dizer uma coisa, ok? Mas será género cena dos próximos capítulos, não é? Se nós quisermos colmatar as lacunas desta construção de integral que estamos a falar hoje, que é fácil de escrever, mas tecnicamente tem lacunas, inconvenientes.
Não é muito boa. Mete água por todos os lados. Não, não é bem isso. Mas mete, enfim, há uns fiozinhos de água a correr a algum lado. Se eu quiser fazer isso, a construção de integral, que é mais robusta, contém esta como caso particular, é o chamado integral de Lebesgue. No caso do integral de Lebesgue, o que vai acontecer à função de Dirichlet é que passa a ser um cidadão de pleno direito, deixa de ser discriminada e espanto. Como de facto há muitos mais irracionais do que racionais, como o vosso colega estava a dizer, o integral da função de Dirichlet no intervalo 0,1, de acordo com a definição de integral de Lebesgue, vai ser 1. Sim, sim. Assim sim, mas agora para vos explicar a integral de Lebesgue não o conseguia fazer numa única aula, ok? Provavelmente precisava de 15 dias, ok? Em cálculo 1 não vamos fazer isso, está bem? Mas uma vez que vocês tenham um curso avançado, relativamente avançado de matemática, forem fazer algo, sei lá, um bocadinho de análise de equações diferenciais, por exemplo, vão ter que lidar com a integral de Lebesgue necessário, ok? Mas aqui, do ponto de vista da construção do integral de Riemann, o integral de Riemann é cego contra essas subtilezas dos racionais e dos irracionais. Enfim. Porquê? A razão profunda que está por trás disso é que lembrem-se daquela motivação que eu falei da área. Falei que tinha que ter alguma aditividade de áreas. O que nós estamos a fazer nesta construção de integral, estamos a permitir adicionar áreas em número finito, ok? Mas no momento em que passarmos a permitir a adição numerável, contável, de áreas, então melhoramos de alguma maneira, isso corresponde a melhorar o integral, passar do integral de Riemann para o integral de Lebesgue, ok? Portanto, aí é que está o problema. Mas agora vamos ver coisinhas mais simples, ok? Mais é que eu vos posso dizer. Posso-vos dizer já, de facto, a situação quanto a saber que funções são integráveis ou não são integráveis, não é assim todo desesperada. Eu vou conseguir ter muitas funções integráveis. Em particular, tenho o seguinte teorema. Se f definida em AB, valores reais, é contínua, então f é integrável em AB. Vocês dizem-me, porquê? Ok, eu digo-vos, bom, a demonstração disto envolve um resultado de continuidade que nós não demos. Okay? Eventualmente, em cálculo 2, falar-vos-ei de alguma coisa sobre isso. O resultado que nós não demos é o teorema de Ayn-Cantor. Okay? Vocês encontrarão o teorema de Ayn-Cantor no livro do professor Campos Ferreira, se quiserem, vão lá ver. Okay? Eu vou-vos explicar a razão, de um ponto de vista intuitivo, porque é que isto acontece. Okay? Portanto, dizer, as funções que tiverem esta propriedade, então de certeza que temos integrabilidade. A propriedade é essa. É a propriedade que é garantida para as funções contínuas, definidas num intervalo limitado e fechado, no teorema de Ayn-Cantor. Essa propriedade é conhecida como continuidade uniforme. Mas tudo isso, vocês podem esquecer temporariamente, teremos tempo de voltar a olhar para isso em cálculo 2, e eu vou explicar de maneira mais ou menos intuitiva, e agora estou a conseguir apagar, porque já fiz reset a isto, porque é que para funções contínuas no intervalo limitado e fechado
eu de certeza tenho integrabilidade. Bom, a ideia percebe-se bem fazendo um gráficozinho, mais nada. Ok? Tem aqui a vossa função. E no intervalo AB, limitado e fechado, contínua no intervalo limitado e fechado. Portanto, agora o meu f é uma função que é contínua. E suponham vocês que eu vos dou um número epsilon positivo, à minha vontade. Okay? Eu digo-vos assim, arranjem, enfim, aqui graficamente, uma partição do intervalo AB, tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior seja menor do que epsilon. Ok? E vocês, aquilo que é razoável fazer é dizer assim, bom, se eu colher, se eu tiver a certeza que um retângulo assim tem área epsilon, ok? Então, partindo este retângulo aos bocadinhos, pondo aqui em cima do gráfico, parem a altura do retângulo, destes quadradinhos que depois pode pôr em cima. Portanto, o meu exercício de imaginação que estamos a fazer é dizer, eu parto este aqui aos bocadinhos e agora tapa ali o gráfico. Okay? Assim. Okay? Se eu conseguir fazer isso, como eu simplesmente desloquei aqueles pedacinhos daquele retângulo para cima, se eu conseguir tapar o gráfico todo, a soma daquelas áreas será a diferença entre a soma superior e uma soma inferior. Ok? Portanto, entre aqueles retângulos que tapavam por cima e estavam abaixo do gráfico. Não é? Bom, será isso possível? Bom, isso vai ser possível se eu tiver a certeza, consigo dar a garantia que a minha função f não dá um salto muito grande em cada subintervalo. Ok? Ou seja, se eu tiver a seguinte propriedade para as funções contínuas, que dado epsilon positivo, existe delta maior que zero, tal que se módulo de x menos z for menor que delta, com x e z em AB, então módulo f de x menos f de z, tenho a certeza que é menor do que epsilon a dividir por b menos a. Ok? A dividir por b menos a para depois as contas darem certo. Okay? Portanto, será que eu consigo escolher um tamanho de intervalo tal que tenha garantia que o f não salta mais do que epsilon a dividir pelo comprimento do intervalo de cada um dos subintervalos, aonde quer que eu ponha o subintervalo, ali pelo meio.
Esta propriedade é a propriedade de continuidade uniforme da função f. Okay? O que o teorema de Dine-Cantor diz é que todas as funções contínuas no intervalo limitado e fechado são uniformemente contínuas, têm esta propriedade. Portanto, eu consigo fazer que este truquezinho funcione. Okay? E se este truque funcionar, vocês veem, sim, eu tenho somas superiores e somas inferiores arbitrariamente perto de umas das outras. Okay? Se isto não soou claro, as minhas desculpas, mas eu não quero perder tempo muito com o assunto. Eu já vos disse é que tenciono falar disto em cálculo 2, mas queria-vos dar-vos a ideia que é geometricamente razoável que as funções contínuas, no intervalo limitado e fechado, eu não tenha problemas com elas, consiga fazer as somas superiores e as somas inferiores aproximarem-se umas das outras. Okay? Graças a esta propriedade. Vocês dizem, bom, então as contínuas são integráveis. É um número tão pequeno quanto eu queiro. A dificuldade está no ser pequeno. Okay? Mas tem que ser positivo. O que eu estou a dizer é que as contínuas são integráveis. Já tínhamos visto que a constante era integrável. Não é? Mas será que há outras integráveis que não são contínuas? Também tenho um resultado desses que vos posso citar. Não vou poder fazer muito mais do que isso, porque o tempo está a ficar apertado. Também é interessante. É a integrabilidade das funções monótonas. Portanto, se f definido em A, B, vamos em R, for monótona, então f é integrável. Monótona, como vocês sabem, quer dizer crescente ou decrescente. Okay? Reparem, isto dá-me grande liberdade. Porque, exemplo, f dada por 0, se x pertence a 0, 1 meio, 1 terço, se x é igual a 1 meio, 1, se x está no intervalo 1 meio, 1. Esta função f é crescente. Okay? Como é que é o gráfico dela? Bom, não é muito difícil de perceber, não é? Para qualquer coisa deste género. Vocês, para esta função, se não houvesse aquele teorema lá em cima, vocês conseguiriam provar que é integrável. Como? Bom, isto só se porta mal ali, perto do ponto, ou melhor, no ponto, no meio, certo? De maneira que, se vocês considerarem
partições no intervalo 0,1 incluam um intervalozinho que cobre 1/2, mas com largura, vocês vão apertando, só vai haver diferença entre soma superior e soma inferior graças a esse subintervalo, porque nos outros subintervalos a contribuição para a soma inferior e para a soma superior é exatamente a mesma. E claro está que a área daquele retângulo vermelho, se eu fizer a largura cada vez mais pequena, vai para 0. Ou seja, vou conseguir fazer com que a soma superior e a soma inferior se aproximem. Okay? Portanto, intuitivamente, esta é a razão que vocês podiam justificar que esta função é de facto integrável. Mesmo tipo de ideias, mas com bastante mais sofisticação, consegue provar que as funções monótonas são integráveis. Porquê? Bom, no fundo, porque uma função monótona num intervalo limitado e fechado não pode ser descontínua num conjunto muito grande. Talvez no princípio da próxima aula eu vos falo outra vez disso. Ok? Portanto, continuaremos a falar de integrabilidade e chegar a resultados importantes, como as funções integráveis formam um espaço vetorial e o integral é um funcional linear, para citar coisas que vocês devem estar a ouvir em álgebra, não é? No princípio da próxima aula. Depois ainda temos coisas para pensar, que será como calcular integrais em geral. Okay? E outras associadas a essa. Okay? Veremos que aquilo que andamos a discutir sobre primitivas vai ser muito relevante. Okay? Portanto, por hoje é tudo. Questões? Professor, o intervalo podia ser... Porquê que quando se integra o intervalo tem de ser fechado? Porque os últimos já não são importantes. Repare, é uma questão de conveniência. Pois se o intervalo não fosse fechado, você dizia função contínua no intervalo que não é fechado. Ora, uma tal função contínua pode não ser limitada, certo? E estragava logo. Portanto, você tinha a pensar quais são as funções contínuas do intervalo aberto que são integráveis. Começava logo a ter atrapalhadas, várias. Okay? Portanto, vamos... claro está, não há de facto nenhum inconveniente em obrigarmos o intervalo a ser fechado. Okay? Porque uma coisa que nós vamos ver é que se você começar com uma função limitada num intervalo grande e a modificar num ponto ou num número finito de pontos, isso para o integral não tem efeito absolutamente nenhum. Ok? De maneira que os extremozinhos do intervalo A a B, o que acontece neles, se a função não está definida lá, não teria problema nenhum. Okay? No entanto, depois enunciar teoremas seria bastante desagradável. Enfim, o teorema da Cantor é para intervalos limitados e fechados, de maneira que a integrabilidade das contínuas ficava, etc. Okay? Não dava jeito só por isso. Está bem? E outra coisa, porque é que tem de ser limitada? Tem que ser limitada porque senão, repare bem, se não for limitada, nas somas superiores ou nas somas inferiores, aparece uma parcela que é mais infinita ou menos infinita. Não, nunca ia aparecer isso, ia aparecer valores cada vez maiores. Se não for limitada, não não se esqueça que você toma o supremo. Sim, mas podia converger. Não é nada. Como toma o supremo, se a função não for limitada, qualquer que seja a decomposição do intervalo que você faça, então haveria um supremo num subintervalo que seria infinito. Ou mais infinito ou menos infinito. De maneira que a coisa estraga-se logo.
Aí. Daí eu querer um intervalo aberto, para não se considerar as. Está Quer dizer, bem, mas epá, não dá jeito. um Ok? intervalo sempre infinito. E depois o somatório poderia convergir de alguma. Porque há Não, somatórios que convergem. ok. Podíamos martelar o integral de Riemann, mas ao fim de martelá-lo, o que nós tínhamos era o integral de Lebesgue. Ok? Portanto, você teria tantos problemas, depois a solução disso acaba por ser um integral de Lebesgue. Okay? No integral de Lebesgue não há aproximação. Você começa por considerar só as funções maiores ou iguais a zero e só as aproxima por baixo. Ok? Ok. Ou uma das maneiras possíveis, não é? De maneira que só aproxima por baixo e a menos de um conjunto que é pouco importante. É uma coisa bastante esquisita. Mas de qualquer maneira, aí não tem este problema se a função não for majorada, as somas superiores darem mais infinito, necessariamente, e se não for minorada, as somas inferiores darem menos infinito. Ok. Portanto, todas essas coisas conseguem-se compor, mas acabamos com outro integral. Então, os requisitos técnicos para fazer isso são muito maiores. Bom, ok. Professor. Diga. É uma questão rápida. Os subintervalos têm que ter todos o mesmo comprimento? Não. Ok. Portanto, os subintervalos têm o comprimento que quiser. Okay? Obrigado. No caso quando eu estava a argumentar sobre a integrabilidade das funções contínuas no intervalo AD, é que dá a ideia que eu estou a escolher intervalos todos do mesmo comprimento. Sim, eu estava a pensar nisso, mas basta-me arranjar uma partição tal que, e nessa aí posso arranjar subintervalos todos do mesmo comprimento, não faz mal nenhum. Mas na definição original, quando defino o integral, considero todas as decomposições de qualquer espécie. Não estou a dizer requisito nenhum aí. Okay? Bom, então estamos despachados e até quarta-feira, gozem o feriado. Há aula de dúvidas hoje à tarde.